Apocalipse 14, versículos 6 ao 7, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nós lemos aqui sobre o período da tribulação. Aqui é Apocalipse 14, e a tribulação vai ser um período que vai acontecer depois do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e logo após o arrebatamento vai começar um período de 7 anos, e é dividido entre a tribulação e a grande tribulação. A primeira metade é a tribulação, e a segunda metade, por 3 anos e meio, é a grande tribulação. Ou seja, o que é ruim vai ficar pior. Mas aqui está falando, então, sobre esse período do pós-arrebatamento. O livro do Apocalipse traz muitos detalhes que são revelados no livro do Apocalipse sobre o que vai ocorrer, as ocorrências que vão ter, os personagens, os acontecimentos mundiais que tomarão lugar durante esse tempo. Mas, notavelmente, a gente vê aqui no texto que nós lemos, é que o Evangelho será pregado. O Evangelho vai ser pregado mesmo depois do arrebatamento. Mas voltaremos a isso daqui a pouquinho. Mas, na tribulação, nós lemos que o Evangelho vai ser pregado a toda nação e tribo e língua e povo. Então, toda, não é algumas, não é muitas, toda. Então, toda língua que é na terra, toda nação, toda tribo, todo povo vai ouvir o Evangelho. Isso é verdade hoje, pastor? O Evangelho está sendo pregado para toda tribo, nação e língua e povo. E, infelizmente, não é verdade. Existem grupos, existem nações e línguas e tribos que o Evangelho ainda não alcançou, apesar desses 2000 anos, um pouquinho mais, 2000 e tantos anos, desde que Jesus deixou o mandamento de ir pregar o Evangelho a toda criatura, deixou o comando de ir fazer discípulos, batizando-os. Nós não podemos afirmar categoricamente, como aqui está sendo dito, que toda, 100%, vai ficar de fora. Agora, essa pregação a toda tribo, nação, língua e povo não vai ser feita pelos crentes, por nós. Por quê? Primeiramente, o crente, quando acontecer o arrebatamento, todo crente, todo que for salvo, vai ser levado, vai ser retirado da terra, vai ser levado para o céu. Então na terra não vai ficar nenhum crente. Mas não quer dizer que o Evangelho não vai ser pregado. Ele vai ser pregado, mas não pela igreja, porque a igreja vai sair. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja universal, a igreja do Cristo, a igreja do Cordeiro. Independente se você frequenta a igreja com nome tal, YX, não interessa. Se você for salvo, se em algum momento da sua vida você ouviu, entendeu e aceitou o Evangelho, você vai ser arrebatado. Mas eu não frequento a igreja. Não interessa se frequenta a igreja, não, que não devo frequentar a igreja. Mas não é quem frequenta tal igreja, é quem for salvo. Se em algum momento você ouviu, entendeu, aceitou Cristo, você vai ser arrebatado. Então, quem vai ficar na terra? Se todo mundo que é salvo, todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo que é o Evangelho, foi arrebatado, quem vai ficar para pregar para toda a tribo, povo, nação e língua? Bom, isso vai ser feito por um grupo de 144 mil humanos, mas são muito especiais. Esses humanos são muito específicos, não é qualquer um. Então, você 144 mil evangelistas. Por quê? Porque eu vou espalhar o Evangelho. Aí são evangelistas. E quem são esses 144 mil evangelistas? Eles vão ser, como nós vamos ver agora, esse grupo especial. Mas antes de dizer quem são esses 144 mil, deixa eu só dizer agora, porque esse número 144 mil é um número que é bem comum, em relação a uma certa seita, e é uma seita chamada os testemunhos, ou melhor ainda, os falsos testemunhos de Jeová. Eles se dizem ser os 144 mil testemunhos. Você vai ver que é impossível, biblicamente, que sejam eles. É impossível. Para você crer nisso, você tem que simplesmente rasgar, apagar vários versículos da Bíblia, várias verdades da Bíblia. Mas enfim, mas aqui fala que apesar de ser esses 144 mil humanos que vão pregar, o versículo 6 que nós lemos fala assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar. Então tinha um anjo no céu
que tinha o evangelho para o proclamar. Aí que está uma situação interessante. Onde na Bíblia nós encontramos um anjo pregando o evangelho? Você não vai encontrar. Anjo nenhum jamais pregou o evangelho para ninguém, que nós sabemos. Biblicamente não existe, não há relato bíblico ou extra-bíblico, tá? De um anjo. Por que isso? Porque Deus atribuiu a responsabilidade de pregar o evangelho ao homem, à raça humana. Não é a criação, não são os anjos. É a raça humana, os descendentes de Adão. A queda veio por Adão, então é Adão que é responsável por levar o evangelho, levar a salvação. Tá? O segundo Adão, que é Cristo, pagou o preço, mas quem vai levar o evangelho, quem vai proclamar o evangelho são seres humanos, não anjo. Tá? Não tem anjo que vai proclamar o evangelho, isso cabe aos homens. Mas existe então esse elo espiritual. Tá? Porque toda vez que Deus opera através de anjos é com a língua humana. Muita gente fala, não, vou falar em línguas, é a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos. Ninguém fala anjolês. Do que adianta? Se a pessoa, um anjo desce aqui, aí começa a falar para você em anjolês. Alguém fala anjolês, alguém conhece um livro em anjolês. Ninguém, então do que adianta o anjo? A palavra anjo quer dizer mensageiro. Do que adianta Deus mandar um anjo mensageiro trazer uma mensagem, e essa mensagem é numa língua que ninguém entende? Isso é como eu que começar a pregar em inglês, ou japonês, ou chinês. Ninguém fala inglês, bom, o anjo ele fala, mas ninguém fala japonês ou chinês, ia ser o quê? Ia ser uma mensagem sem efeito nenhum. Então, sempre que Deus usa um anjo, por exemplo, quando o anjo Gabriel anunciou para Maria, nascimento de Cristo, quando o anjo Gabriel foi para José fazer a mesma coisa, ele falou o quê? Falou na língua deles, na língua humana. Tá? Tanto que eles entenderam. E assim, e toda vez que um anjo aparece e fala com um homem, é na linguagem do homem, tá? Não na linguagem do anjo. Mas esses 154 mil humanos, homens, tá? Olha o que fala aqui no versículo 1. A gente leu Apocalipse 14, 6, eu vou ler Apocalipse 14, 1. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Então, a referência está aqui aos 144 mil. Tá? Agora, note que no versículo 6 fala sobre o anjo que tem o evangelho eterno. Mas ele tem o evangelho eterno, a gente vê pelo contexto, no versículo 1 do capítulo, que quem vai levar são 144 mil, não o anjo, enfim. Aí no versículo 4 e 5, que a gente não leu, mas também está no contexto do que nós lemos, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Então aqui está descrevendo os 144 mil, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então essa é uma descrição desses 144 mil. Então a gente já sabe, só para ver o mais óbvio aqui, que todos eles vão ser homens. Não vai ter mulher no meio. Então, se os falsos testemunhos de Jeová falar que são eles, então só vai ter os homens. Não vai ter mulheres testemunhos de Jeová, porque fala que todos são homens e todos são virgens. Todos são virgens. Então, já começa a ser específico. Ah, não sou eu falando, é a Bíblia falando. Então, eles também são mencionados, esses 144 mil, em Apocalipse 7. Tá? E em Apocalipse 7... ele faz um critério ainda maior para quem são esses 144 mil. Agora, antes de ir para lá, dá uma chave para vocês do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele não é escrito de ordem cronológica e sequencial. Ele tem partes que ele fala aqui, aí ele volta, no outro capítulo, que é mais à frente, mas ele mostra muitas vezes eventos que já aconteceram, está mostrando de outro ponto de vista, ou que não está na ordem necessariamente que vai acontecer. Tá? Então, muita gente se confunde ao ler o livro do Apocalipse porque não entende isso. Eles pensam que é algo que é cronológico e sequencial. Não é. Tá? Ele não é cronológico e não é sequencial necessariamente. Tá? Mas lá em Apocalipse 7, eu não vou ler questão de tempo, mas Apocalipse 7, versículos do 5 ao 8,
descreve mais ainda quem são esses 144 mil evangelistas. Para começar, são homens e são judeus. Como é que eu sei que são judeus? Porque são 12 mil homens de cada uma das 12 tribos de Israel. E lá fala que são 12 mil de cada uma das 12 tribos. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Então são homens, são virgens, são judeus. Tá? E quem é judeu? Judeu descendente de Abraão. Então, se alguém não é descendente de Abraão, ele não pode ser um dos 144 mil evangelistas. Simples assim. Tá? Então, mais uma vez, os falsos testemunhos de Jeová estão equivocados. Porque isso não é para gentios. Isso é para os judeus, são 144 mil judeus. Tá? É interessante notar que ele descreve lá em Apocalipse 7, 5 a 8, ele descreve as tribos. Quais são as 12 tribos? É interessante porque tem uma incongruência, existe uma discrepância. As tribos de Dan e a tribo de Efraim não constam na listagem que encontramos em Apocalipse 7, Apocalipse 7, do 5 a 8. Não está lá. A tribo de Dan não é mencionada e a tribo de Efraim não é mencionada. Mas não era 12 mil de cada 12 tribos? Era. Porém, o que acontece é que consta sim a tribo de José. Mas peraí, José é uma tribo? Não. Lembre-se, José não era uma das tribos. E por que consta aqui e não consta Dan e Efraim? Porque no Velho Testamento, as tribos de Dan e Efraim estavam ligados à rebelião e à idolatria. Então Deus retirou eles dessa linhagem aqui e colocou a tribo de José, que tecnicamente estou contando como duas tribos, devido aos 2 filhos que foram incluídos. É como se Israel, Jacó, ao morrer, ele adotou os 2 filhos de José. Lembrando que José era judeu, mas a esposa dele não era egípcia. Mas Israel, tipo que adotou os filhos dele como 2 tribos, que aqui substitui Dan e Efraim. Mas isso é detalhes técnicos. Mas serão homens e serão judeus e serão virgens, como nós lemos. Não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Então, está aí definição. Também fala que o caráter deles é irrepreensível. Irrepreensível de caráter, como nós lemos Apocalipse 14 e versículo 5. Agora, voltando para o Evangelho Eterno, que é o tema de hoje, o Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno vai ser anunciado, esse Evangelho Eterno que o anjo está trazendo, vai ser anunciado, mas o Evangelho Eterno nunca é chamado na Bíblia de Evangelho Eterno. Aqui é a única vez que ele é chamado de Evangelho Eterno. O Evangelho é chamado de Evangelho do Reino, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho do seu Filho, Evangelho de Cristo, Evangelho de paz, Evangelho da sua salvação. Várias vezes é usado essas referências, mas nunca é chamado de Evangelho Eterno. E por que isso? Porque o Evangelho é eterno, ou seja, sempre existiu. O Evangelho existiu antes da fundação do mundo, ele vai existir depois da destruição do mundo, ele é eterno. O Evangelho não existiu com a vinda de Cristo. Como é que você acha que as pessoas no Velho Testamento, os judeus antes de Cristo, como é que eles eram salvos? Pela lei, e modo algum, a lei nunca salvou ninguém. Qualquer pessoa que foi salva pelo Evangelho. O Evangelho eterno. Não interessa se foi antes de Cristo, depois de Cristo, se foi. Não interessa. Adão e Eva foram salvos pelo Evangelho eterno. A diferença é que Cristo, ele veio consumar o Evangelho, ele veio pagar o preço do Evangelho, que é o centro do Evangelho, é a morte e a ressurreição de Cristo, é o sangue derramado e a ressurreição de Cristo. Tá? Mas o Evangelho sempre existiu. Só que no Antigo Testamento, o ser humano, a raça humana, nós olhávamos para o Messias, para o Cordeiro que viria. E hoje no Novo Testamento, na época da era pós-Cristo, nós olhamos para o Cristo, para o Messias, para o Cordeiro que já veio. Mas tanto quem olhava para o Cordeiro que viria e nós que olhamos para o Cordeiro que já veio, estamos todos olhando para onde? Para Cristo.
para o Calvário. Porque o Evangelho, ele é eterno, não interessa que ponto do tempo você está, o Evangelho, ele é eterno. Então ele sempre existiu e sempre existirá. Ele foi concebido na eternidade, por isso que ele é eterno. Porque Deus é eterno e o Evangelho é uma reflexão do caráter de Deus e eternidade. Então também é eterno, também é universal no sentido que é para todos. No versículo 6 nós lemos, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Ou seja, para todo mundo na terra. Ah, não, é só para... Esse é um dos grandes erros do povo judeu. Eles achavam que a mensagem era só para eles. E não era só para eles. Eles eram para ser um instrumento, tanto que Deus vai usar o povo judeu mais uma vez, como nós lemos com esses 144 evangelistas judeus, vai usá-los para levar o evangelho para todas as nações, tribos e assim por diante. Ele é eterno, universal, e ele causa um efeito. O evangelho é eterno, ele causa um efeito na vida daqueles que o recebem e na vida daqueles que são deparados, confrontados com o evangelho. Ele causa um efeito. E é isso que eu quero ver a partir do texto de hoje, os efeitos do evangelho eterno. Olhe comigo Apocalipse 14, 7, onde fala o anjo, né? Dizendo com grande voz, temei a Deus. Então veja só, aqui nós temos no versículo 6, o anjo no meio do céu que tem o evangelho eterno. Então ele está falando não para indivíduos, mas está afirmando para todo o universo ouvir e ficar registrado para a gente poder ler hoje. Foi a primeira coisa que ele fala. Dizendo com grande voz, temei a Deus. O evangelho eterno, ele causa e traz e gera um saudável e necessário temor de Deus. Note que é um imperativo, é uma ordem. Temei Deus. Não é uma sugestão, é uma ordem. Temei Deus. O evangelho começa com temor e convicção. Se alguém não tem a convicção e sente a condenação, que traz um temor do juízo de Deus, da condenação, justa condenação de Deus, algo está errado. Para ser salvo, você tem que ter um certo temor de Deus. Então o evangelho causa isso. Inclusive, o Senhor manda, temei, e também ele pede. Olha o que Deus pediu ao povo judeu lá em Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vou repetir aqui a frase. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Que temas. Em Apocalipse ele manda, temei. Ao povo judeu, em Deuteronômio, ele pede. Ele manda, ele pede. Eu peço uma coisa, que você tema. E quando há o temor de Deus, o que significa? Que andes em todos os teus caminhos, o ames e o sirvas. Quem teme Deus, ama, o serve e caminha nos caminhos do Senhor. Quem não teme Deus, ó, para que eu fazer isso? Eu não temo Deus. Então é um bom temor de Deus. É um saudável temor de Deus. E isso o Evangelho gera. O Evangelho eterno cria isso. De andar no caminho, de amar, de o servir de coração. O temor de Deus é como se fosse uma vacina e um remédio para o orgulho. Uma das piores coisas que aflige a humanidade é o orgulho. E uma boa vacina e cura para o orgulho é justamente o temor de Deus. Provérbios 3, 5 ao 7 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, não ache que você é sábio. Não se ache grande coisa. Tema ao Senhor. Quem teme ao Senhor vai saber o que Deus fala é mais correto, é mais importante do que o que eu penso. Quem não teme Deus, é que ela saber disso. Eu sou mais sábio, eu sei o que fazer, eu sei como caminhar.
Não teme Deus. Então, uma boa vacina para o orgulho é temer a Deus. Saber quem Ele é e quem nós somos. No final de Eclesiastes, Salomão resume bem isso, em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Aí ele fala, de tudo que se tem ouvido, eu falei, tudo que eu falei, de tudo que eu escrevi, de tudo isso que eu falei aqui, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. O fim é esse, ou seja, o resumo, no frigir dos ovos, a coisa mais importante, resumindo tudo, teme a Deus. Se vocês forem levar só uma coisa do que eu falei, do que eu escrevi, Salomão está dizendo, se você for lembrar, levar uma coisa de tudo que eu falei, leve isso, teme Deus. Teme Deus, porque esse é o dever de todo homem. Então, se a gente teme Deus, muita coisa se resolve, muita coisa é evitada em nossas vidas, e o temor de Deus faz parte do Evangelho eterno. O anjo falou o quê? Temei a Deus. Vamos continuando ainda, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Primeira coisa que o Evangelho eterno gera é um temor de Deus. A segunda coisa é dar-lhe glória. Mais uma vez, é um imperativo, é uma ordem. Dá-lhe glória. Não é uma sugestão, não é afim. Dá-lhe glória. É um imperativo. Dar glória é focado no coração, na mente. Glorificar a Deus acontece de forma mental no coração. Provérbios 3,6, nós lemos agora há pouco, eu li agora há pouco, Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é reconhecer Ele? É aqui, ó, é você entender, é você colocar Deus em tudo aquilo que você faz, é você incluir Deus nas suas decisões, é você incluir Deus nas suas escolhas, é você o reconhecer. Quando algo de bom acontece, reconheça que foi Deus. Não foi você, não foi sorte, não foi azar, não foi por acaso. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Tanto o que acontece quanto o que vai acontecer. Reconheça-o. Dê o devido lugar a Deus. Então, dar-lhe glória, dar glória a Deus é reconhecê-lo como sendo o único e verdadeiro Deus. E não tê-lo como um Deus, ou uma força. Muita gente acha que Deus é uma força. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. É pessoal. Louvá-lo e glorificá-lo como sendo o grande rei do céu e da terra. Glorificamos Deus no nosso coração, de verdade, porque é isso que Deus quer. Deus quer verdadeira adoração. João 4,23, Jesus falando, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então adorar é interno. Adorar, ninguém necessariamente vai saber que eu estou adorando Deus, porque a adoração é algo primeiramente interno, mais do que qualquer outra coisa. Eu posso estar aqui parado, não dar uma palavra, não mexer um dedo. Eu posso estar no meu coração, na minha mente, adorando a Deus, glorificando a Deus. Só Deus vê, porque no coração, é no espírito, é em verdade. E o Pai procura assim. Então o Evangelho eterno vai gerar um temor, temer a Deus. O Evangelho vai gerar glorificação, dar-lhe glória. E ainda no capítulo 7 de Apocalipse 14, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai. Temei a glória e adorai. Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, também como os outros, é um imperativo, é uma ordem, não é sugestão. E a adoração de Deus, o Criador, é o alvo do Evangelho. O alvo do Evangelho, além de tantas outras coisas, é que Deus seja
adorado, glorificado. O Salmo 22, versículo 27 fala assim: todas as extremidades da terra se lembrarão e retornarão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão prostrados perante a tua face, porque o reino do Senhor, ele domina entre as nações. Note aqui, adorarão prostrados. Isso é interessante. Eu falei que dar glória a Deus é na mente e no coração, é interno. Aqui, adoração é prostrado. O que é prostrado? Literalmente as pessoas estavam prostradas, ajoelhadas, encurvadas, deitadas no chão, se prostrando. Isso é o quê? Isso é interno? É externo. As pessoas veem. Eu estou vendo a pessoa prostrada, curvada, ajoelhada. É externo. Então, um é interno, é no coração, é na mente, a gente reconhecer. O outro é externo. O Salmo 86, versículo 9. Todas as nações que fizeste virão e se adorarão prostrados, mais uma vez, adorarão prostrados perante a tua face, ó Deus, e glorificarão o teu nome. Mais uma vez, é externo, é prostrado. Romanos 14, 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Agora aqui é interno ou é externo? É externo, por quê? Todo joelho se dobrará. Isso é externo. Eu posso ver quando o joelho se dobra. E toda língua confessará. Eu vejo, quer dizer, eu não vejo, mas dá para ouvir. Palavras não são só internas. Quando eu confiro, agora as palavras são externas. Então, quando fala adorar o Criador, está falando sobre algo externo, enquanto glorificar a Deus é algo interno. E na realidade os dois caminham juntos. Porque se eu glorifico internamente, aquilo vai sair pela minha boca, e agora é externo, agora é adoração. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então note aqui, nós temos se entendem e claramente se veem. Aí tem interno e externo. Dificilmente você vai ter o externo se não tem o interno. Inclusive a palavra adorai é a palavra grega proskuneo, que é uma palavra muito interessante. A palavra proskuneo, pros é uma preposição, quer dizer em favor de ou em direção de, e kuneo vem de kuon. Kuon em grego quer dizer cão, cachorro. Aí você pergunta aqui, cachorro, o que é isso? Está comparando, adorai é um verbo em grego, está comparando aquela postura que um cachorro, que um cão tem ao seu mestre. Alguém tem um cachorro aqui? Ou já teve? Quando o cachorro chega, você chega para o cachorro assim, ele não fica, ele se sente e fica, fica sentado ou prostrado, olhando. Pois é, eu faço bem a cachorro, né? Treinei a noite inteira para fingir que sou cachorro. Mas é essa atitude. É como um cão com o seu mestre que vai lá, se baixa, se curva e fica ali só quietinho, para ver se o dono vai chamá-lo para sair, vai dar uma ordem, vai dar comida, para ele ficar quietinho. Pronto. Essa é a palavra para adoração. Essa atitude. Mas note que a adoração, ela é algo externo. É externo. Tá? E glorificar é algo interno. Então, adoração é ligado a prostrado, curvado. Tá? É como um cão. Muitas vezes o cão chega, né? Você chega em casa, o cachorro vem lambe sua mão, né? Lambe seu rosto, alguma coisa assim. Tá? Essa demonstração, tá? Essa servidão, esse encurvamento, tá? Que é diferente de glorificar. Agora entenda, adoração e glorificação são interligados. Há uma diferença sutil entre os dois, tá? Mas os dois estão interligados. Tá? Então, esse é um dos resultados do Evangelho.
Adorai, glorificai e temei a Deus. Alguém que tem o Evangelho, que ouviu o Evangelho, alguém que conhece o Evangelho, esses efeitos devem estar presentes em nossa vida. O temor saudável de Deus. Adorar e glorificar a Deus internamente, externamente, é algo que deve ser gerado. E o Evangelho, para terminar, na tribulação, depois do arrebatamento, ele vai ser pregado pelos 144 mil evangelistas judeus, homens virgens, irrepreensíveis. Mas isso é depois do arrebatamento. Hoje vivemos antes do arrebatamento. Quem é responsável, quem é incumbido com pregar o Evangelho a todo mundo? Os crentes. Nós. Se você é salvo, se você é crente, se recebeu Cristo, é sua responsabilidade levar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Eles vão ser um povo especial, vão ter poderes especiais, porque no espaço de 7 anos eles vão fazer o que as igrejas de Cristo não conseguiram fazer em mais de 2.000 anos. Como eu falei no começo, infelizmente o Evangelho não foi pregado para toda nação, tribo, língua e povo. Mas eles vão fazer isso em 7 anos. Em 7 anos. Como que 144 mil pessoas vão fazer em 7 anos o que milhares e milhares e milhares de crentes não conseguiram fazer em mais de 2.000 anos? Eles vão ter poderes especiais. Vão ser usados por Deus de modo especial. Tá? Mas eles vão levar. Mas até eles levarem, agora cabe a nós. Jesus falou para levar o Evangelho, fazer discípulo e ensinar as coisas que foi levado. É uma lástima, porque o Evangelho eterno é recusado por muitos, por noções que são embutidas. Tem muita gente que você fala, indo evangelizar, você fala para alguém, boa tarde, bom dia, boa noite, com licença. Se você morresse hoje, tem certeza que iria ir para o céu? Eu poderia compartilhar o Evangelho eterno com você? Não, muito obrigado, eu já tenho a minha religião. Eu já sou da igreja tal. Eu não sou tão ruim assim. Então as pessoas começam a recusar porque elas têm uma ideia preconceituosa. Eles já dizem que não querem, sem sequer ouvir. E há uma causa para isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, fala assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, e se você ler, você vê que é um Deus com D minúsculo, está falando sobre Satanás, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, de quem não crê, dos perdidos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo vem e ele quer cegar o entendimento, para que as pessoas, quando vê o Evangelho, não, eu já tenho minha religião, não, porque o meu padre, o meu pastor, o meu sei lá o quê, ele já rejeita, porque o entendimento está cego. Então cabe a nós levarmos a luz, cabe a nós brilharmos essa luz. Se a pessoa vai ou não aceitar, aí não é com a gente, nós temos que levar. Nós temos que levar o Evangelho. Por isso, muitos não temem a Deus, muitos não glorificam, adoram a Deus. Então não aceite ou descarte qualquer posição, instrução, doutrina, simplesmente porque você, eu acho, eu não gosto, eu não... Isso não vem ao caso. O Evangelho eterno, a palavra eterna, Deus eterna, Deus o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nunca descarte algo, porque o diabo quer cegar os entendimentos. Sim, dos incrédulos, sim, mas ele também pode trazer cegueira e frieza espiritual aos que creem. Aos que creem. Então vamos tratar o Evangelho eterno como sendo o que é. Algo importante e que traz consequências eternas para nós e para aqueles ao nosso redor.